Vamos agora ao nosso controle diário de caixa de bancos. Então, como fizemos anteriormente no nosso controle financeiro diário de vendas, nós registramos todas as vendas no nosso controle de vendas. E a partir de agora nós vamos fazer o lançamento no nosso controle diário de caixa. Então, o controle diário de caixa ele tem a finalidade de apurar diariamente todas as entradas e saídas de recurso financeiro dentro da organização, ou seja, dentro da empresa. Então, toda saída de numerário, toda entrada de numerário tem que ser passado pelo caixa ou banco. É a forma que a empresa tem da entrada de seus recursos. Pessoal, aqui nós vamos fazer o movimento diário de caixa junto com o movimento diário de banco. Então, os dois vão estar juntos. São dois formulários diferentes, são bem parecidos, né? São preenchidos de forma bem simples, mas reforço para vocês, tem que ser da mesma forma. Todas as informações têm que ser em tempo real, tem que ser atualizadas, né? Tem que ser fidedignas para que possam ser analisadas aí e fornecer informações para a tomada de decisões. Então, não adianta um gestor ter na mão, né, um gestor, um diretor, um gerente financeiro, ele tem que ter uma planilha toda preenchida, mas os dados não são corretos. Então, os dados têm que estar extremamente corretos para que possam gerar informações para tomadas de decisões. Aqui eu tenho, então, o controle diário. De um lado, eu tenho o controle diário de caixa e eu tenho o controle diário de banco. O próprio nome já fala, diários devem ser preenchidos diariamente. Eu vou sempre reforçando essas palavras-chave para vocês. Então, aqui funciona aparentemente da mesma forma do meu controle diário de vendas. Tem que ser uma planilha para os 31 dias da empresa. Então, para cada dia eu tenho que ter um dia preenchido. Então, eu tenho que ter uma planilha para cada dia, né? Para cada dia eu preciso ter os dados preenchidos. Então, veja bem, caixa, tudo que passa pelo meu caixa, né? Tudo que passa pelo meu caixa tem que ser preenchido nessa planilha, né? Então, se teve uma saída de dinheiro, tirou dinheiro da tesouraria para pagar uma prestação de serviço, tem que ser registrado. Tirou dinheiro para pagar um material que foi comprado, tem que ser registrado. Então, pessoal, toda saída de numerário, ela tem que ter um documento que comprova essa saída. Toda entrada de numerário também tem que ter um documento para comprovar essa entrada. Então, é assim que a empresa ela vai conseguindo manter o controle financeiro para que possa gerar informações para uma tomada de decisão ótima. Então, aqui nós vamos, né, o controle de caixa ele vai me permitir aí, controlar os valores que são depositados em bancos, né, o saldo atual do caixa no momento. Então, será se eu tenho dinheiro para pagar uma despesa hoje? Então, qual o meu saldo que eu tenho no caixa, né? Então, ele vai me permitir analisar todas as despesas que estão sendo pagas pelo caixa. Vai permitir também gerar informações aí para a elaboração do fluxo de caixa. Então, eu tenho aqui a planilha, né? Caixa e banco. O banco, ele vai me permitir aí verificar qual é o meu saldo que eu tenho no banco, né? Então, ele controla os registros e lançamentos diários no banco, né? Esse aqui vai funcionar como um extrato bancário. Então, isso aqui tem que ser uma cópia do meu extrato bancário. Mas se eu tiro o extrato bancário, então, para que eu tenho esse controle de bancos? Eu tenho esse controle de bancos para gerar aí informações para saber se os lançamentos que são feitos no banco estão de acordo com os lançamentos da empresa. Então, aí tem que haver, sim, essa conferência, né? Tem que haver essa conferência. É lógico que aqui nos extratos bancários, a gente vai ver aqui no final, que nós precisamos considerar, a hora que for fazer a conciliação bancária, tem que ser lançado aí
o IOF, juros, taxa, entre outras despesas bancárias que eu não consigo incluir no momento, né? Eu não consigo saber aqui qual que é os juros que eu vou estar pagando, né, no momento. Então, o banco, a partir da hora que ele vai lançando, é essa diferença, né, que deve fazer parte aí em relação ao meu controle bancário, né? Então, o IOF vai ser lançado e aí a gente tem condição de verificar se os lançamentos estão corretos, né? A gente vai estar falando mais sobre isso aqui. Então, vamos lá, pessoal. Eu tenho aqui também... Por que é importante esse controle diário? Pela questão dos compromissos que a gente assume, né? Então, a empresa ela assume compromissos. Será se eu vou ter saldo suficiente para arcar com os compromissos, né, feitos? Então, isso é importante, esse controle diário de caixa, né? Então, às vezes tem uma notinha que tem que ser paga hoje e eu não tenho saldo no banco, não tenho saldo no caixa, como é que eu vou fazer? Então, são as políticas aí de faturamento, de pagamento, de recebimento, que a gente vai ter total atenção sobre elas. Então, a planilha, vamos mostrar aqui como é que funciona a planilha. A planilha, pessoal, ela sempre vai ter, aqui embaixo vocês estão vendo aí, são dias, primeiro dia, segundo, terceiro, e eu estou considerando aqui o período de agosto de 2021. Então, dia 1º, dia 2, dia 3, até o dia 31 de agosto, ele tem que ser preenchido diariamente. Então, toda entrada, toda venda à vista, ela tem que passar pelo meu caixa. Toda venda à vista. Não importa se é no cheque, não importa a forma de pagamento, mas ela tem que ser passada pelo meu caixa. Ela tem que ser passada pela minha tesouraria. Em algumas empresas, dependendo do porte, né, o caixa vai ser a tesouraria da empresa. Então, a tesouraria que vai ser esse setor responsável por toda a entrada e saída do numerário dentro da empresa. Então, nós temos aqui, sempre vai ter esse saldo anterior, né? Saldo anterior é o saldo com que o caixa foi finalizado no dia anterior. Então, qual que é o saldo? É como se eu falasse o seguinte, a empresa ela tinha um saldo de R$500, teve uma entrada de determinado valor e teve a saída. Qual que ela finalizou? Quando ela fechou a empresa, qual o saldo que tem dentro da empresa? Né? Então, esse é o saldo anterior. Então, se eu pegar aqui dia 1º, por exemplo, dia 1º eu coloquei um saldo aqui, né, de R$1.000. Vamos colocar aqui. Tem um saldo de R$1.000. Então, eu vou considerar hoje. Então, a empresa ontem, ela finalizou aí, ela finalizou o dia com R$1.000 no meu caixa. E finalizou no banco, ele pegou o extrato do banco com R$2.000, olha aí. Então, isso foi no dia 1º. Então, considerando o dia 2, que é hoje, então nós temos aqui, por exemplo, vamos colocar aqui, dia 2/8 de 2021. Dia 8/2 de 2021, eu posso falar que teve um pagamento, né, por exemplo, pagamento de... vamos colocar aqui pagamento de água, por exemplo, né? Então, quando é pagamento, eu tenho que tomar cuidado de saber aqui essa simbologia aqui, né? Entradas são os valores que vão estar entrando no meu caixa. Saída vão ser os valores que vão estar saindo do meu caixa ou do banco, né? Então, se eu tenho, por exemplo, o recebimento de um cliente, mesmo que seja em cheque, né, ele é um recebimento, vai ser entrada, né? Vai ser entrada. Então, vamos lá. Pagamento de água vai ser uma saída. Então, vamos colocar aqui que seja R$200, né? Então, tá aqui. Então, aqui ele já vai me mostrando esse saldo, né? Que é importante. Ele já vai me mostrando esse saldo. Qual que é meu saldo atual? Eu tinha um saldo anterior que era R$1.000. E isso é como você considerasse também, pessoal. Eu gosto de colocar muito esse exemplo. É como se eu considerasse a minha carteira, né? Ontem eu recebi o meu pagamento, R$1.000. Eu recebi ele ontem à noite. Hoje de manhã, eu estou com o saldo inicial meu, é R$1.000. Então, foi o que eu finalizei minha carteira ontem. Agora, se ontem eu recebi meu salário de R$1.000, eu fiz algum gasto, eu tenho que ir lançando esses gastos, né? Então, aqui no primeiro momento, aqui nós estamos fazendo essa saída, né? Eu tive um pagamento. Mas logo em seguida eu tive uma venda, né? Eu tive uma venda aqui.
Então, essa data aqui sempre vai ser dia 2, né? Eu vou mudando de acordo com o dia. Então, eu tive uma venda aqui, vamos colocar aqui, venda, cliente, Maria José. Lembra que nós fizemos lá no formulário, até pegando ele aqui para vocês, o nosso formulário de vendas está aqui, ó, dia 2/8, Maria José. A Maria José, ela comprou em 4 vezes, Mas o à vista aqui, que está entrando no meu caixa, né, a venda dela aqui, né, a venda dela total 450, né, 450. Agora, o à vista aqui, 90, e os valores a prazos, tá aqui, ó, 90, 90, 90 e 90, com 30, 60, 90 e 120 dias. Então, nesse dia 2, eu tive 2 vendas, né? Então, independentemente como foi vendido, tem que passar pelo caixa. O caixa é a tesouraria da empresa. Então, se é uma pequena empresa, o caixa vai funcionar como setor de tesouraria. Voltando a reforçar, tem empresas que os têm, né? Se eu for pegar aí, por exemplo, um supermercado tem os caixas registradoras lá na saída do caixa. Aquele caixa ele vai registrando a saída e vai pegando todo o numerário. Mas existe um setor dentro da empresa, que é a tesouraria, e todos esses valores vão para a tesouraria. A tesouraria que vai fazer essa conferência, né? Tudo que foi feito, tudo que foi entrado de dinheiro se vai bater com o registro das vendas. Então, tem que estar batendo corretamente. Então, por isso que é importante todos esses registros, né? Então, vamos colocar aqui, o valor da venda, né, foi de 450. O valor da venda foi de 450. Então, a Maria José foi vendido para ela aqui R$450, né? 450. Então, olha a entrada aqui, né? Aí você pode falar assim, não, Márcio, mas espera aí, tem alguma coisa estranha aí, né? Vocês podem perguntar assim, mas não entrou 450. Se eu pegar pelo meu controle aqui de área de vendas, entrou à vista 90. Entrou à vista 90. Pessoal, o que nós temos que analisar aqui, que o nosso movimento diário de caixa, né? O nosso movimento diário de caixa, ele pega aqui o valor total da venda. Esses valores aqui, né, eles são importantes para mim, principalmente aí esse valor de 30, 60, 90 e 120. Eles vão ser registrados no nosso conta a receber, que é o próximo, né, que é o próximo controle financeiro que estaremos trabalhando. Então, eu tenho que registrar aqui a venda que foi feita no meu movimento diário de caixa. Então, foi feito. Agora, como foi registrado essa venda, eu vou estar fornecendo esses dados para o meu contas a receber. A mesma coisa quando eu faço um pagamento aqui. Então, todo esse registro de pagamento, ele vai ser lançado no meu contas a pagar também, né? O nome já fala, contas a receber, então é a prazo. Contas a pagar, contas que eu tenho para pagamento a prazo. Então, aqui eu registro o que foi movimentado no dia. Eu tive uma movimentação de 450. Então, pode ser que a pessoa tenha me passado 5 cheques, por exemplo. Qual que é o valor da venda? Qual o valor da entrada? Foi 450. Porém, 90 vai ser depositado no banco e os outros 360 aí, 360 vão ser depositados futuramente. Aí eles vão lá para o nosso contas a receber. Então, o que eu vejo de dificuldades em muitas empresas é justamente isso. Como que eu vou fazer esse controle diário, né, do meu caixa e do meu banco? Então, eu tenho que tomar cuidado em registrar as informações da forma que elas ocorreram. Eu tenho que tomar cuidado com isso, ok? Então, vamos lá. Então, aqui, pessoal, no meu controle diário de caixa, se você pegar, eu tinha um saldo de R$1.000 no banco, entrou 450, e eu tive um fechamento aqui, né? Mas aí eu tive uma saída de 200, então o saldo atual no meu caixa é 1.250, tá vendo? Então, quando eu trago para cá, olha aí, né? Quando eu trago para cá, olha o meu disponível entre caixa e banco, 3.250, mas não foi 1.250?
mas eu tenho saldo no meu banco, né? Então, o saldo no meu banco, vamos pegar aqui que eu tenho, né, 2/8/2021, vamos colocar aqui que foi, né, no banco, a água eu paguei no caixa, eu paguei pelo caixa. E o banco, né, vamos colocar que a conta de telefone, né, eu paguei, né, eu paguei pelo banco, foi debitado em banco, né? Então, se foi debitado em banco, por exemplo, vamos colocar que a conta do banco foi de 350 reais, vamos colocar aqui. Então, quando eu coloco essa saída aqui, o saldo no meu banco também diminuiu. Eu tinha 2, foi debitado na minha conta, né, na minha conta bancária aí, a conta de telefone. Então, era um saldo de 2, debitou 350, ficou 1.650. Então, agora eu tenho um saldo de 1.650 mais, né, mais 1.450. Então, tá aqui o meu, né, o meu extrato. Pessoal, só voltando aqui, que eu acho importante falar para vocês, que é aí que gera confusão, e aí nós temos que mudar isso, e eu fiz isso aqui de propósito para vocês entenderem, justamente a dinâmica do meu controle diário de caixa. Veja bem, eu falei com vocês aqui que nós temos que colocar o valor da venda da cliente Maria José. Mas veja bem para vocês verem o cuidado que eu tenho que tomar, que eu vejo que é a dificuldade dos gestores da vez. Olha aqui, a disponibilidade no dia. Será se eu tenho disponível nesse dia realmente? Se eu tenho disponível nesse dia 1.650 no banco? Sim, mas eu tenho 1.250 disponível no meu caixa? Se eu recebi do cliente Maria José, igual está aqui a venda, a venda para ela foi quanto? 450, olha aí, foi 450. Só que o que eu tenho disponível, que eu posso utilizar dela de imediato é quanto? É só os 90, não é os 450. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso. Então, como que eu vou fazer no meu controle diário do meu caixa? No meu controle diário de caixa, eu tenho que tomar muito cuidado. Eu não posso, eu falei com vocês que todos os controles eles têm que ser preenchidos de forma que eles permitam que sejam tomadas decisões. Então, aqui eu estou informando o quê? Eu estou informando que eu tenho disponível hoje no meu caixa 2.900, mas eu não tenho disponível 2.900. Aí eu estou gerando informação para o meu gestor, para o dono da empresa, que se ele chegar e falar para mim, eu estou precisando fazer uma compra de 2.500 à vista, você tem disponível no seu caixa? Eu não tenho isso disponível no meu caixa. Por que que eu não tenho disponível? Porque, na realidade, o que eu recebi, né? Eu fiz uma venda de 450. Mas eu só recebi dela, no momento, 90 reais. Eu só recebi dela 90, conforme nós colocamos aqui, ó, 90 reais. Aí, esses 360, então, vão ficar sem informações? Como é que eu vou fazer com essas informações? Esses 360 aqui, né, eu recebi os cheques na hora da venda e eles vão ser encaminhados para o meu contas a receber, que a gente vai estar trabalhando. Então, o saldo que eu tenho aqui, então eu estou lançando a primeira, que é à vista, e eu vou pegar os 4 cheques, que são 30, 60 e 90, então eu vou lá no meu contas a receber e vou lançar dia 2 de setembro, dia 2/9, eu tenho a receber 90, dia 2/10 receber mais 90, dia 2/11 mais 90 e dia 2/12, que é o último recebimento, mais 90 reais. Então, aí bate os 500. Então, por isso que é importante eu registrar de forma correta todos os dados, para mim não gerar informações equivocadas. Então, veja bem, o que entrou de dinheiro no meu caixa aqui, não é a venda, é o que entrou de dinheiro no meu caixa. Foi 90, os outros 360 é a prazo. Quando eu faço o registro no meu das vendas, né, eu registro os 450, tá certo. Então, eu preciso tomar cuidado com esses tipos de informações, ok?
Então, veja bem, então aqui eu tenho disponível no momento, eu tinha um saldo de 1.000, teve uma entrada de 90 e uma saída de 200, olha aí. Então, eu tenho aí disponível no meu caixa 1.090. Em contrapartida, no banco, né, eu tinha um saldo de 2.000, teve o débito da conta de telefone, eu tenho 1.650. Então, qual que é o valor que eu tenho agora disponível entre caixas e bancos? O valor que eu tenho disponível de caixas de bancos está aqui, 2.540. Então, esse é o valor que eu tenho disponível para a empresa no momento. Então, se o dono da empresa falar, eu preciso fazer uma compra agora, ou o setor de compras falar, tem uma oportunidade ali de um desconto que estão me concedendo aí e é só no valor à vista. Eu preciso fazer uma compra de 2.500. Tem esse saldo? Eu teria esse saldo aqui de 2.540 e ele poderia utilizar 2.500. Se eu coloco o valor de 450 aqui, eu tinha uma informação que ia me gerar outra informação. Eu tinha um dado, né, que ia me gerar uma informação errada. Olha aí. Está me falando que eu tenho 2.900. Eu não tenho 2.900. Eu não posso pegar os outros 4 cheques da Maria José e passar como ele à vista. Eu não posso fazer isso. Então, eu tenho que tomar muito cuidado. Então, nós estaremos aí reforçando esses dados, né? Esses R$90, esses 4 pagamentos, onde eles serão lançados? Eles serão lançados lá no conta a receber. Então, voltando e corrigindo, aqui eu lanço o valor de entrada à vista, tudo que entrou à vista, né? E aí, pessoal, o que acontece? Para ficar fácil, né, todo saldo final aqui, né, todo saldo final, ele vai ser levado para o próximo dia, né, para o dia 3. Então, dia 3, eu vou ter que ter saldo aqui, né? Então, olha o saldo aí. Ele finalizou o caixa com 890 e finalizou o banco com 1.650. Agora, vamos supor que essa venda para Maria José, ela tenha me passado 5 cheques, né? Inclusive, esse da entrada aqui, que ela passou à vista, tenha sido cheque. Então, vou colocar aqui, venda Maria José, cheque 00100. Vamos colocar assim. Então, foi esse o cheque que ela passou. Então, o que acontece? Esse cheque aqui, ele vai ter que ser depositado no banco, né? Se ela me passou de manhã e foi à vista, eu posso depositar no mesmo dia. Posso ir lá no banco e depositar hoje. Mas se ela me passou após o fechamento do expediente, né? Então, eu vou ter que lançar ele dia 3. Então, dia 3, eu já vou para o dia 3 e vou ter que lançar esse cheque aqui, ó. Ele depositando. Então, depósito, né? Cheque 00100. E vai ser entrada, né? Vai ser entrada, olha aí. Vai ser entrada de R$90, olha aí. Então, eu estou mostrando, eu estou gerando informações que estão me mostrando, permitir rastrear cada informação dessa aqui. Então, eu tenho que tomar cuidado, né? Porque o caixa ele é fechado diariamente, ele não pode ter inconsistência. Se teve alguma inconsistência, tem que ser apurado no mesmo dia. Então, os registros têm que ser apurados no mesmo dia. E isso pode gerar informações que são digitadas erradas, ou pode se verificar também através da apuração dos dados, que pode ter havido aí até extravio de valores, né? Pode ter sido tido se eu tiver sido extraviado o dinheiro, aí tem que ver quais são as políticas aí que a empresa adota nessas decisões. Aí cabe à empresa tomar as medidas necessárias. Então, todas as informações devem ser preenchidas de forma como são acontecidas. Lembrando, o caixa ele não pode passar de um dia para o outro com erros. Ele tem que ser apurado no mesmo dia e descoberto aí onde foi o erro, né? O banco eu consigo, a partir do outro dia, descobrir as informações, né? O que eu lancei errado. Mas o caixa ele não pode ser feito. Imagina você ter um valor no seu caixa que você não sabe. E aí são dicas que a gente vai passando, né? Toda a documentação
Principalmente, às vezes, se tem aí empresas, né, que o pessoal, às vezes, costuma fazer retiradas no caixa, retiradas rápidas, né? Então, sempre a gente indica para o pessoal ter já como eu falei no início, toda entrada e saída tem que ter um documento. Não interessa qual é o documento, mas tem que ter um documento. Então, se o meu gerente, ele vai lá, ou o dono da empresa vai lá e fala assim, ó, me dá, tira aí para mim R$200 no caixa que eu vou trazer a nota. Eu estou comprando um produto ali para trazer a nota. Eu te entrego a nota. Então, o que você tem que fazer? Já deixa no caixa, no próprio caixa, alguns recibos, né? De como se fosse vale, preenche, coloca e passa para a tesouraria. Porque vai gerar inconsistência, né? Vai gerar inconsistência e essa inconsistência, ela só vai ser sanada quando apresentar a nota. Então, até que ela apresenta a nota, seu caixa vai ficar errado. Então, para evitar isso, a gente indica aí que faça pequenos documentos para que esses documentos aí possam sanar esse tipo de problema. Lembrando, o caixa ele não pode fechar com nenhuma inconsistência, com nenhum dado errado. Tem que ser resolvido no mesmo dia. Ok, pessoal? Então, aqui, só mostrando para vocês, os dados eles são acumulados, né? Então, aqui o meu saldo atual aqui agora é 2.540. Então, esse é o saldo disponível do dia 2. Então, quando encerrar o dia 2, se eu não tiver mais movimentação, eu tenho que estar iniciando o dia 3 com 2.540, que vai ser, né? Que vai ser aí os 1.650 mais os 890, né? Mais os outros, então tá aqui, ó, os 890 mais os 1.650, que é o que eu vou estar iniciando o dia 3. E aí todos vão estar iniciando dessa forma, ok? Então, tem que ser preenchido corretamente, evitando assim qualquer tipo de erro, ok? E para os próximos controles nós vamos fazendo essas observações também.